Fala Legião X, estamos de volta no Projeto X que multiplica suas chances de aprovação. Sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia, mas hoje é dia do X da atualidade, né, pessoal? Especialíssimo. Vamos fazer hoje aí um trabalho, né, inédito para você na web, que é uma grande revisão sobre as crises do capitalismo, né, pessoal? Queremos aí, né, trazer para você as principais crises, fazer uma comparação entre elas, né, levando você a compreender um pouco melhor o funcionamento desse importante sistema econômico, né, que vigora, né, na maior parte da nossa história, né, que é o capitalismo. Teve várias versões ao longo do tempo, né? Nós trabalhamos o capitalismo mais moderno, aquele que vem ali a partir do século XVI, evoluindo, né, em várias etapas. E aqui vamos entender que esse capitalismo, ele tem prazo de validade, né, pessoal? Prazo de validade no sentido dos seus modelos, das suas propostas, né? A gente observa uma série de crises ao longo da história que vão levando, né, as economias a certos períodos de declínio e de depressão. É importante a gente frisar, pessoal, que existem no capitalismo crises que são conjunturais. O que são crises conjunturais? São aquelas que se apresentam no momento, né? Se apresentam numa época específica, né? Que tem um período mais curto de ocorrência. E as crises estruturais são aquelas que envolvem a essência do capitalismo, aquelas que estão envolvidas justamente, né, nas características que são espinha dorsal, como, por exemplo, a concentração de renda, como, por exemplo, a desigualdade social, como, por exemplo, a liberdade excessiva que o mercado às vezes desfruta, né, a ausência do Estado, a falta de controle e regulamentação. Essas são características que vão levar à crise, como, por exemplo, de 1929 ou a crise de 2008 nos Estados Unidos, e a gente vai falar sobre muitas delas aqui. É interessante perceber, pessoal, que existem várias formas de ocorrência dessas crises e elas normalmente estão associadas a ciclos, a períodos de auge e de declínio, né? Existem dois estudiosos, né? Você tem o Kondratiev e o Schumpeter, né, que foram famosos aí pelas escolas econômicas, estudiosos desses momentos de ciclos do capitalismo, que entendem, né, que essa evolução se dá em ondas, se dá em momentos. Ou seja, teríamos fases de apogeu e no momento que você chega no apogeu, automaticamente existe uma tendência de declínio. E esse declínio depois vai levar a um novo período de apogeu. Ou seja, é a ocorrência de constantes fases de renovação do capitalismo, a partir de tecnologias, a partir de fases econômicas, a partir de grandes eventos, como guerras, por exemplo, que podem ocasionar esses momentos, né? Existe, né, o modelo do Louvre, né, que mostra, inclusive, como que cada grupo de países reage às crises, né? Até tivemos, diante da recente crise nos Estados Unidos, né, em 2008, uma comparação do Louvre, onde a Europa ficou com o modelo em L, onde houve um declínio e uma permanência nesse vale de declínio, ou seja, a recuperação da economia se tornou dificultada. Os Estados Unidos teriam ficado com o modelo em U, onde houve um declínio, uma depressão e depois uma recuperação gradual da economia, que ainda não está totalmente executada, né? E temos o modelo em V, onde há um rápido declínio e um rápido momento de recuperação dessa economia, né? Ou seja, fazendo um Vzinho, né, que ficou mais voltado para os países emergentes, né, periféricos, como os BRICS, por exemplo, né? Então a gente entende que cada grupo de países responde de formas diferentes a essas crises e a gente vai tentar dar uma olhadinha nelas para poder compreender melhor as suas características principais. Vamos lá. Galera, aqui vamos entender primeiro, então, as crises conjunturais, né? Aquelas crises que têm a ver com os momentos que vão estar presentes nas economias, né? A gente começa aqui nos anos 90, no ano de 94, indo para 95, né? Com El Horror de Diciembre, né? Que é o que, gente? O horror de dezembro que vai acontecer em 94 no México, chamado efeito tequila, né? Onde aconteceu uma inadimplência mexicana em relação aos seus débitos, né? Em relação ao seu déficit fiscal. Ela tinha compromissos a pagar, não cumpre com esses pagamentos e toda vez que não se paga, né, um determinado título vencido de dívida, né, o dinheiro que se pega emprestado, isso gera, né, obviamente, uma desconfiança muito grande sobre a sua economia. Porque será que você vai conseguir pagar os compromissos futuros, né? E isso, claro, criou uma instabilidade sobre o México,
que culminou num ataque especulativo. O que são ataques especulativos? É quando tem uma retirada violenta de capital de uma determinada economia, né? As ações das empresas são vendidas muito rapidamente, o seu preço despenca e esses ataques, pessoal, você deve entender, podem ser favoráveis para muitos grupos. Por quê? Eu posso, por exemplo, gerar, através da minha influência, uma grande venda de ações de uma empresa que está em alta, essas ações declinam e eu recompro as ações dessa mesma empresa quando elas ficam mais baixas. Resultado, eu vendi as ações na alta, tive lucro, né, sobre essa comercialização, porque eu comprei as mesmas ações que eu tinha antes no momento de declínio da empresa. É importante você entender que essa é uma prática muito relacionada ao mercado financeiro. Fica ligado nisso, beleza? Você vai ter o peso mexicano se desvalorizando de forma absurda. E claro, né, pessoal, nesse momento, os nossos queridos salvadores, os Estados Unidos da América, vão intervir apoiando o México e, obviamente, tornando-se donos da economia mexicana. Importante frisar que é nesse momento que começa a estrutura econômica no México das maquiladoras, que são indústrias mexicanas que vão ficar na fronteira dos Estados Unidos, produzindo para o mercado americano com mão de obra extremamente barata, incentivos fiscais e legislações flexíveis, né? Então, são fatores muito favoráveis que fizeram com que o México crescesse, porém muito dependente da economia estadunidense, deteriorando inclusive a qualidade, né, das relações de trabalho com os seus operários, né, com o seu povo, né? Os americanos, obviamente, se beneficiaram imensamente com essa questão. Aqui, né, pessoal, em 97 e 98, vamos ter a crise asiática, né, gente, que vai afetar o Japão de forma muito decisiva. O Japão vinha num crescimento muito especial da sua economia e vai sofrer um baque, né? Alguns dizem que esse ataque especulativo foi, inclusive, proposital para frear esse ímpeto de crescimento japonês. O fato é que esse ataque vai acontecer, vai haver uma venda acelerada das ações de empresas em toda a Ásia, né? Isso vai gerar uma série de repercussões. Lembremos da Indonésia, né, onde o governante Suharto, que já estava lá, né, há muito tempo, né, era uma espécie de ditador, ele vai ser deposto, inclusive. Isso vai favorecer, inclusive, um processo que vai se dar depois, que é a independência do Timor-Leste, né, um país que era controlado pela Indonésia, né, devido a essa deposição do governo. E a Tailândia, né, pessoal, vai ser um grande termômetro dessa questão, onde vai haver naquele momento a crise do baht, né, que é a moeda tailandesa. Então, nesse momento, vai gerar uma desconfiança muito grande sobre os chamados tigres asiáticos, né, os novos tigres, né? Suas economias muito frágeis, com crescimento ainda muito recente, vão ser questionadas pelo mercado internacional. Então, você percebe que o capital ele é volátil, né, gente? Tem uma desconfiança sobre algum lugar, tira-se esse capital e joga-se num outro mercado, gerando rombos, né, absurdos nessas economias e crises que fecham empresas do dia para a noite. Entendemos também que nesse momento, em 98, né, você vai ter a crise na Rússia, né? A crise na Rússia, pessoal, ela vai começar também por uma inadimplência da Rússia, né, o não pagamento de dívidas. Claro que lembramos de 1998, a Rússia tinha apenas 7 anos, né, do fim da União Soviética, era uma economia ainda muito frágil. Claro que vai ter muito de especulação nessa lógica, por quê? Porque nesse momento não se sabia exatamente como que a economia russa ia transitar no mundo capitalista, né? Dentro disso, houve, né, uma especulação, uma retirada de capitais que geraram um baque forte na economia russa e isso afetou a economia global, né, gente? Chegou, inclusive, ao Brasil. O Brasil ele vai ser afetado pela crise russa. Você vai falar, pô, Thiago, como isso? Gente, o mercado é especulativo. Começa um ponto do planeta a dar problemas, você começa a ter um cenário generalizado de retirada de capitais. O mercado fica desconfiado, como se fosse um termômetro, e recolhe o seu dinheiro. Ou seja, o Brasil, que naquele momento estava no plano real, que dependia de dólares dentro da nossa economia para que houvesse a paridade cambial. Lembra a política do Fernando Henrique? Temos uma aula, inclusive, aqui no Parabanks sobre plano real, onde $1 e R$1, né, se estabeleceu no mesmo patamar. E o que o Brasil precisou fazer para recuperar esses dólares que foram retirados pelos especuladores? Pegar empréstimos com o FMI. Então, foi mais uma rodada de empréstimos para que o Brasil pudesse injetar dólares na economia e, novamente, baratear o dólar, né, para garantir essa paridade, né? Então, você percebe que são efeitos especulativos em sequência, né, que mostram quanto que o mercado financeiro ele é frágil. Galera, aqui agora a gente vai perceber
em 2000, já na 2000 2001, né, virado para o século XXI, você vai ter a crise na Turquia, né, que continua com essa lógica neoliberal, onde você tem desvalorização da moeda associada à inflação, associada a ataques especulativos, né? A gente percebe aqui um traço, né, muito característico, né, pessoal, dessas crises, que é a ausência do Estado, a desregulamentação da economia, que é uma exigência por parte das empresas, né? Cria a chamada agenda neoliberal, mas ao mesmo tempo, né, deixa à mercê do mercado especulativo, né, imensas multidões de trabalhadores, de consumidores, de pagadores de impostos, né? Então é uma grande festa para o capital, né, especulativo, capital volátil, né, smart money, mas ao mesmo tempo, né, as consequências, as implicações sociais disso, elas devem ser sempre entendidas. Você vai ter em 2000 para 2001 essa crise, inclusive, chegando nos Estados Unidos, nessa lógica especulativa, na chamada bolha.com. O que foi a bolha.com? Havia, né, ali na transição para o século XXI uma grande empolgação em relação ao mercado das empresas de internet, né, pessoal? As chamadas empresas, né, .com, né, da Bolsa Nasdaq em Nova York, né, na Bolsa de Nova York. Você tem dois índices na Bolsa de Nova York, né, o Dow Jones, com empresas tradicionais, e o Nasdaq, que representa aquelas empresas, né, novas, recentes, modernas. E aí a bolha.com, ela foi, na verdade, né, uma empolgação que inflou esse mercado, mas como essas empresas não deram retorno imediato, até porque a internet era um mercado que estava se consolidando ainda, né, diferentemente da atualidade, onde você já tem aí empresas como a Google, como o YouTube, né, bem estabelecidas, né, naquele momento as pessoas não tiveram uma lucratividade imediata e acabaram vendendo essas ações, né? Vendendo em grande quantidade, ou seja, né, houve ali uma espécie de ataque especulativo também que acabou quase levando a Bolsa Nasdaq à sua quebra definitiva, né? Hoje, lembrando, o índice Nasdaq é um dos principais índices, né, financeiros do planeta Terra, né? Extremamente fortalecido, até porque hoje a internet já se tornou uma realidade nos fluxos comerciais, informacionais, né, e sociais no mundo inteiro. A gente tem aqui como último momento conjuntural que a gente vai frisar a crise argentina, né, ou primeira crise argentina do século XXI, que começa ali, né, pessoal, no momento de quebra dos bancos, né, bem ali no iníciozinho do século XXI, onde o sistema neoliberal vai ser colocado em xeque, né? Lembramos aí de presidentes históricos na Argentina que implantaram o neoliberalismo, como Carlos Menem, por exemplo, né? E ali naquele momento você tinha o governo do Fernando de la Rúa. Inclusive, né, pessoal, nesse momento você vai ter o famoso panelaço, né, onde as pessoas vão às ruas para exigir, né, batendo em panelas, fazendo barulho, a saída do presidente Fernando de la Rúa, né, que tinha como marca seu filho, que namorava a Shakira. E eu fico sem palavras nesse momento. E a gente também percebe, né, pessoal, que houve a introdução de uma nova realidade. Vai chegar a família Kirchner, né, Nestor Kirchner, que vai falecer, depois a sua esposa Cristina Kirchner vai dar continuidade ao seu governo, até hoje, né, está presente na Argentina, onde o neoliberalismo vai ser deixado de lado, a agenda neoliberal vai ser posta de lado e você vai introduzir um governo com um modelo de maior controle por parte do Estado. Lembrando, governos com maior controle por parte do Estado não são benquistos no cenário internacional. É claro, né, pessoal? O grande investidor e as grandes empresas querem liberdade de atuação. No entanto, alguns governos vão optar por maior controle justamente para evitar esses ataques especulativos. Pessoal, agora vamos para as crises estruturais do capitalismo e, é claro, falou em crise estrutural, falou em crise de 29, falou em crise de 2008, as duas nascidas nos Estados Unidos, o grande coração da economia capitalista no século XX e no século XXI. Pessoal, aqui eu busquei fazer alguns traços, primeiro, demonstrando as similaridades entre essas crises, para depois a gente poder analisar as características específicas de cada uma. As crises de 29 e de 2008, pessoal, ambas estavam associadas ao modelo liberal, por isso que é um modelo estrutural, é uma crise estrutural do capitalismo, né? É uma crise que envolve a filosofia liberal. E o que é essa filosofia liberal? É a diminuição da intervenção do Estado, que é o Estado mínimo, né? A maior liberdade para as empresas, né? A desregulamentação da economia. Claro que existem diferenças, né, pessoal? O liberalismo e o neoliberalismo, eles vão ter como grande diferença o fato de que no neoliberalismo o Estado ele intervém sim em casos específicos, em momentos de necessidade, em momentos de crise.
controlando o câmbio, aumentando tarifas, diminuindo se necessário, aumentando taxas de juros. Já no liberalismo clássico, essa intervenção ela é muito menor. Você observa uma liberdade muito maior. Então, em 29, o sistema era liberal. 2008, o sistema era neoliberal. Você teve a ocorrência de governos liberais, no caso específico dos Estados Unidos, governos republicanos, né? Isso gera uma confusão porque nos Estados Unidos eles chamam os democratas às vezes de liberais, mas a prática econômica liberal é executada pelo Partido Republicano. E lá tivemos, antes da crise de 29, nossos amigos Harding, Coolidge e Hoover. E no caso dos Estados Unidos, tivemos 2 mandatos de George W. Bush. Todos esses políticos pertencentes ao Partido Republicano. Um partido de intenções e políticas econômicas liberais. A indústria automobilística, gente, nos 2 momentos de crise, vai atingir o seu ápice pouco antes da crise acontecer. Na crise de 29 tínhamos, né, a culminância do Fordismo, onde as fábricas da Ford estavam em polvorosa. E tínhamos também na crise de 2008, um pouco antes, o apogeu, podemos dizer assim, da GM, da General Motors, né, gente? Que quase vai à falência durante a crise de 2008. Nem o Hoover, em 29, e nem o Bush, em 2008, vão eleger sucessores, né? Você vai ter eleição de governantes democratas, do Partido Democrata, após esses governos republicanos. No caso do Hoover, vai ser substituído pelo Franklin Delano Roosevelt, que vai implantar o New Deal, né, gente? Aquele pacote, um novo acordo econômico que vai estabelecer um maior controle do Estado sobre a economia, o chamado keynesianismo, né? Onde o economista John Maynard Keynes defende um maior controle e intervenção na economia por parte do Estado, né? Garantindo assim o welfare state, o estado de bem-estar social. Essa era uma proposta muito bem definida pelo Roosevelt, que vai levar os Estados Unidos a uma recuperação. No caso do Bush, você teve a eleição do Barack Hussein Obama, né, gente? Primeiro presidente negro da história, democrata, que veio ali com o seu slogan Yes, we can, né, gente? E teve no seu primeiro mandato uma política de reerguimento da economia americana. Claro que no segundo mandato ele mudou totalmente a sua proposta, né, gente? Se tornando um novo warlord, né, gente? Um senhor da guerra ligado aí ao capital armamentista, né? Executando muito bem o seu papel de líder, né, de uma nação que é a principal potência militar do mundo. Mas no primeiro mandato, políticas voltadas para a saúde, políticas voltadas para a geração de emprego, pacotes de estímulo. Se não era um keynesianismo, porque não podemos dizer isso, era uma política muito mais voltada para a presença do Estado. Tanto que o Obama ele tem um papel decisivo na crise de 2008. Ele estatiza no coração do neoliberalismo empresas como o Citibank, empresas como a General Motors. Ele compra 60% das ações para garantir que essas empresas não quebrem, né, gente? Você tinha ali cerca de 25 milhões de empregos nos Estados Unidos que poderiam ter sido perdidos em 2008 e o Obama, né, através da aquisição, já em 2009, impede essa ocorrência. Ou seja, um processo de intervenção do Estado, fugindo do modelo neoliberal. A gente precisa entender, né, pessoal, que em 29 a crise ela vai ser gerada pelo Fordismo, como alguns dizem? Não. A crise é uma crise de superprodução gerada pelo liberalismo, né? Havia uma empolgação no mercado americano, até em virtude do fim da Primeira Guerra Mundial, onde a demanda industrial, né, em relação aos Estados Unidos era muito grande, a Europa ficou em colapso, os Estados Unidos produziram bastante para atender esse mercado que necessitava, né, internacionalmente. Obviamente que com a reestruturação europeia houve uma diminuição do mercado consumidor, porém havia uma empolgação do mercado. A ideia de que se fabricando mais, você tinha maiores lucros, maiores rendimentos, né? Isso dá certo até um certo ponto. Mas quando há uma super concorrência, chegou um momento onde gerou-se muito excedente, estoques elevadíssimos, obviamente os produtos estocados em grande quantidade começaram a se desvalorizar, as ações das empresas começaram a cair, chegando a falências, falências que levaram a desemprego, desemprego que levou à queda do consumo que levou a mais falências de novas empresas, gerando a chamada Grande Depressão e o crack, né, gente? A quebra da Bolsa de Nova York, maior crise da história do capitalismo. No caso de 2008, a situação foi um pouco diferente, apesar de guardar algumas semelhanças.
tivemos, durante o período entre 2001 e 2007 nos Estados Unidos, gente, cerca de 4 trilhões de dólares de gastos militares dos Estados Unidos, do governo americano, para financiar a guerra ao terror, a chamada doutrina Bush. Ali, pessoal, para mascarar esse excesso de gastos do governo, o governo criou uma política de juros zero, política muito irresponsável, por sinal, onde juros zero, crédito facilitado, geraram um surto de consumismo na economia americana. Esse surto de consumismo levou a sociedade dos Estados Unidos a ter uma sensação de prosperidade. Garçons, trabalhadores, né, com baixa remuneração, pedreiros, começaram a ter condições de financiar casas, financiar automóveis caros. Isso gerou uma sensação de bonança, né, de satisfação na sociedade capitalista americana. Claro que isso favoreceu mais a população pobre, os chamados subprimes, né, gente? Por isso que essa crise também é chamada de crise dos subprimes, onde eles adquiriram empréstimos nos bancos para financiar esses bens, as chamadas hipotecas, e isso fez com que o grau de endividamento do americano aumentasse bastante. Quando o governo americano começou a sentir o peso desses seus gastos excessivos, eles aumentaram impostos e aumentaram juros para controlar a inflação, o excesso de consumo que poderia estar acontecendo na economia americana. Claro que isso foi o caos, né, gente? Impostos mais altos geraram mais custos para o cidadão médio, cidadão comum. Juros mais altos tornaram esses financiamentos de juros zeros em financiamentos caros e, obviamente, com um carnê de uma prestação de casa mais caro, de um automóvel mais caro e com impostos a pagar, o americano ficou numa sinuca de bico, né? Não sabendo bem o que fazer. E o que ele fez? Devolveu esses bens financiados. É aí que começa a crise de 2008. Porque no momento que eu devolvo esses bens, os bens já tinham sido financiados. As dívidas das pessoas com os bancos já existiam. O que o banco ia fazer com o bem? Ia desconstruir uma casa e vender de volta os tijolos? Não. Desconstruir o automóvel e voltar para a fábrica? Não. Ele tinha que vender esse bem. Ou seja, os bancos pegam os bens devolvidos e colocam de volta no mercado. E é aí que você sente o cheiro do problema. Por quê, galera? Quando você tem bens devolvidos com os bens novos que continuavam a ser fabricados, houve um excesso de oferta. Muita oferta, o preço cai. É aí que eu começo a ter uma quebradeira generalizada. Os primeiros a quebrarem são os bancos, né? O símbolo da crise de 2008 foi a queda do Lehman Brothers, né? Que é um banco americano antiquíssimo, né? Tradicionalíssimo, que devido aos títulos de dívidas que começaram a perder o valor, né? A deterioração desses papéis das dívidas que as pessoas fizeram porque não estavam pagando, ele quebrou. Isso foi um sintoma, né? Um alerta. Caramba, o banco, né, de financiamentos mais importante acabou se rompendo, né? Acabou falindo. E aí, o que acontece? Gerou-se um pânico no mercado, né? Os empréstimos começaram a ficar mais caros, as pessoas não tinham como pegar crédito para consumir, a queda no consumo gerou queda nas ações das empresas, né? Se as empresas não vendem, obviamente, né, suas ações desvalorizam, muitas começaram a falir. Isso gerou desempregos em massa que geraram mais queda do consumo. É aí que a coisa começa a ficar parecida com 29, né? Essa nova queda de consumo levando a novas falências, levando a bancos sentindo esse baque, tanto que o Citibank quase quebrou também. E aí esse efeito em cadeia, né? Essa bola de neve levou, né, a uma desestruturação da economia americana, né, pessoal? Então a crise de 2008 ela teve essas características. Importante a gente perceber mais algumas similaridades que são importantes. Em 1928, o 1% mais rico nos Estados Unidos concentrava 24% da renda do PIB nos Estados Unidos, né? Uma concentração muito gigante da renda. Houve a quebra, houve 29, devastador, houve o keynesianismo que a gente falou, né, pessoal? Esse estado máximo, né, lá com Roosevelt. Esse estado máximo gerou uma distribuição de renda, onde de 30 até 1970 você teve o 1% mais rico detendo 10% do PIB nos Estados Unidos, isso é um fator importante, mas em 2005, olha o que você percebe, o 1% mais rico já concentrava 23% da renda nos Estados Unidos. Ou seja, voltando a patamares de concentração de renda parecidos com a crise de 29. Então, temos também que associar essas crises à ampla concentração de renda. Ou seja, os ricos não vão ser afetados por essas crises, né? Tanto que eles conseguem vender suas empresas e tiveram lucro. Isso é que é o mais brutal.
muitos desses empresários que vendem ações durante as crises acabam depois recomprando essas empresas por preços mais baixos, ainda colocando dinheiro no bolso, ou seja, né, lucrando em cima do desespero do mercado, gerado, né, gente, por esse neoliberalismo aí translocado. Então, na verdade, a gente tem que entender isso não como uma crítica direta ao capitalismo, ao seu direito de enriquecer ou de prosperar materialmente, mas a esse modelo descontrolado, onde, né, os mais pobres acabam pagando e os mais ricos concentram grande parte da renda, né, pessoal? Vamos dar uma analisada agora nas consequências desses processos de crise.